Imagina uma pessoa que sofre um acidente e sobrevive. 2 anos depois, a mesma pessoa sofre um outro acidente e sobrevive. Isso é normal. Existem pessoas que já sofreram vários acidentes e ainda estão vivos. Existem pessoas que sofreram primeiro, segundo, terceiro, quarto e muito mais acidentes e ainda estão vivos. Mas nenhuma dessas pessoas sobreviveu em 2 acidentes de 2 navios. Pessoal, são 2 navios diferentes. E não estamos a falar de qualquer navio, estamos a falar de Olympic e Titanic. Esses eram os maiores navios na altura. Ou seja, naquela época, o Olympic e o Titanic eram os maiores navios já construídos. Mas antes de falarmos das teorias de conspiração que envolvem o misterioso acidente ao Titanic ou do Titanic, pessoal, arrasta para baixo, se ainda não se subscreveu no canal, subscreva, deixa aquele like da tradição, ativa as notificações para receber informações logo em primeira mão. Ok, pessoal? Já arrastou para baixo? Já deixou o teu like? Então, bora lá para o vídeo. Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Nil Duata e no vídeo de hoje vamos falar acerca do Titanic. Titanic é um navio cruzeiro lançado pela White Star Line, uma empresa britânica. Ela foi concluída em 1911, mas a sua viagem inaugural foi no dia 10 de abril de 1912. Na sua viagem inaugural, o Titanic contou com 2.200 pessoas a bordo, os passageiros e a tripulação. A viagem inaugural do Titanic contou com várias personalidades, dentre elas políticas, culturais e militares. Várias pessoas queriam presenciar ou queriam fazer a primeira viagem naquela que era considerada a maravilha da construção ou maravilha da engenharia na altura. Mas se ela era a maravilha da engenharia, por que ela teve o acidente na sua primeira viagem ou na viagem inaugural? Existe uma teoria de conspiração, existem várias teorias de conspiração, mas existe uma em particular que diz que o Titanic fez a sua viagem inaugural já danificado. Ou seja, um navio novo que foi inaugurado um ano antes, sem nenhuma viagem, mas na altura da viagem inaugural ela esteve danificada. Vamos entender essa teoria. Existe uma teoria que diz que o Titanic, 3 semanas antes da sua viagem inaugural, ela sofreu uma explosão num dos reservatórios de carvão. Pessoal, essa explosão que o Titanic sofreu danificou 75% o casco. Não existem informações, não existem fontes oficiais da empresa que construiu o Titanic acerca dessa explosão. Mas acredita-se que foi oculta essa informação, porque o Titanic esteve em condições com 25% da força ou 25% da potência do casco. O Titanic estava em condições de fazer uma viagem inaugural normal, mas não poderia embater com nenhuma força muito superior a ela. Se não tivesse embatido o iceberg, o Titanic poderia fazer a sua viagem normalmente, ok? Mas o embate com o iceberg, com o enfraquecimento que o casco já tinha, logo criou menos probabilidade do Titanic ter uma viagem saudável. Existe uma outra tese que diz que o submarino alemão esteve a navegar na mesma zona que o Titanic. Então, esse submarino deve ter disparado um torpedo para o Titanic. Os passageiros não viram a força do embate porque o Titanic foi projetado para poder evitar turbulências. Então, um torpedo disparado no Titanic só poderia se ouvir os resultados, ou poderia sentir-se que o navio tinha alguma dificuldade horas depois. E foi justamente isso que aconteceu. As pessoas começaram a dar conta que o navio estava a afundar, estava a naufragar 5 horas depois do embate. Mesmo com o iceberg, 5 horas depois começaram a sentir a diferença. Então, acredita-se que os alemães devem ter atacado o navio só para testarem a potência. Ou seja, o Titanic era visto como uma maravilha da engenharia e todas as nações queriam fazer o teste desta maravilha. Então os alemães foram na frente e fizeram o teste. Comprovaram que não era exatamente esta maravilha que tanto se falava, infelizmente. Essa tese também é sustentada porque este mesmo submarino alemão foi o submarino que atacou o Lusitano, que foi um navio. Esse submarino tem um histórico de destruição de vários outros navios, ou seja, é um submarino que a Alemanha utilizava bastante para poder destruir todos os navios que passavam perto dele e ele não quisesse. Essa teoria tem mais sentido em relação à teoria anterior, ou seja, essa teoria tem um pouco mais de sentido porque o mesmo submarino que atacou o Titanic, ou que acredita-se que atacou o Titanic,
foi o submarino que 3 anos depois atacou um outro navio chamado Lusitanos. Ou seja, o navio Lusitano também foi atacado pelo mesmo submarino. E se esse submarino atacou o Lusitano, já atacou outros navios, quem garante que não foi ele que atacou o Titanic? Ninguém. Se o Titanic era a maravilha da engenharia e todos queriam testar, quem garante que a Limeira também não fez o teste dele? Então, essa teoria tem um pouco mais de sentido em relação à teoria anterior. Em 1898, o escritor Morgan Robertson lançou um livro com este título. Traduzindo para português é Naufrágio ou Futilidade do Titânio. Este livro foi escrito 14 anos antes da primeira viagem ou da viagem inaugural do Titanic. E o Titanic ainda não estava a ser construído. Este livro contava a história de um navio que fazia sua viagem no Atlântico e sofre um acidente. Ele naufraga. Este navio era chamado de Titanic. Mas o que a história desse livro tem a ver com o Titanic? Vamos aqui analisar alguns pontos. O navio, a sua viagem inaugural. O Titanic também fazia sua viagem inaugural. O navio do livro também fazia sua viagem inaugural. Ambos sofrem acidente no Oceano Atlântico. Ambos tiveram a mesma origem do acidente oficialmente, que é o embate ao iceberg. Pessoal, tanta coincidência. Ok, isso pode parecer normal para ti, são 3 coincidências, é de leve. Pessoal, os dois navios, o navio do livro era Titanic, o navio real era Titanic. Vamos aqui perceber um ponto. Titanic, essa expressão Titanic, vem do Titã. Ou seja, a palavra correta, ou a origem do nome Titanic é Titã. Então, Robert Morgan, ele previu o acidente do Titanic 14 anos antes da sua viagem inaugural. Aquele não foi o único livro escrito acerca do Titanic. Em 1886 foi escrito um outro livro pelo William Thomas. O livro tinha esse título que está aí: Como um navio correio a vapor se foi no meio do Atlântico. O Titanic também era um navio correio que fazia Estados Unidos e Inglaterra, ou seja, o trajeto seria Estados Unidos e Inglaterra. A finalidade do Titanic era também correio. Este livro tem uma nota editorial com os seguintes dizeres: isso é exatamente o que pode acontecer e vai acontecer se o barco for ao mar com poucos botes salva-vida. E foi justamente isso que aconteceu com o Titanic. Ou seja, o Titanic teve o número de mortes que teve, porque teve muitas vidas dentro e poucos barcos salva-vida. Infelizmente, isso é que aconteceu com o Titanic. Para quem nunca assistiu o filme, se assistir o filme vai perceber que esse ponto é muito claro no filme. Quando o Titanic começou a afundar, várias pessoas perderam a vida. Priorizou-se primeiro as mulheres foram priorizadas, os homens ficaram para trás, porque o navio tinha poucos barcos salva-vida. E adivinha o que aconteceu com o escritor, que é o William Thomas, o escritor deste livro que acabamos de falar? Ele viajou no Titanic, ou seja, ele esteve na viagem inaugural do Titanic. Afinal, ele era uma pessoa influente na altura e o Titanic estava a fazer a sua viagem inaugural. Ele viajou, infelizmente, o William Thomas é uma das pessoas que perdeu a vida no Titanic. Existe uma múmia amaldiçoada ou azarenta. Esta múmia amaldiçoada ou azarenta fazia parte do museu inglês. Mas antes de chegar para o museu inglês, existe umas tantas histórias por trás. Então, se quiserem um vídeo especificamente acerca desta múmia, pessoal, deixem nos comentários que eu terei todo o gosto em gravar um vídeo acerca desta múmia. Só para terem noção, esta múmia estava no museu inglês e nenhum colecionador inglês queria mais ter contato com aquela múmia. Até chegar um colecionador norte-americano, aventureiro, e adquiriu a múmia. Pessoal, depois de ele adquirir a múmia, ele se apercebeu do histórico da múmia. Ou seja, ele se apercebeu da história real por trás da múmia. A história que ele se apercebeu, quando ele procurou vender ou revender a sua nova aquisição, ninguém mais queria comprar na Inglaterra. Então ele decidiu viajar com a múmia, ou viajar com a nova aquisição, para os Estados Unidos. Nenhuma companhia aceitava viajar com aquilo a bordo. Até que ele conseguiu encontrar um funcionário, ou um dos funcionários da empresa que geria o Titanic, que estava a vender os bilhetes a fim de fazer uma viagem ilegal com a nova aquisição do mesmo. Acredita-se que a múmia deve ter sido o motivo do acidente do Titanic, porque nem ele, nem a múmia nunca teve o registro de se ele viajaram mesmo do Titanic ou não. Existem várias e várias histórias que envolvem o Titanic, como por exemplo, alguns acreditam que o Titanic foi abduzido pelos extraterrestres.
Outros acreditam que o Titanic foi um acidente provocado pela própria empresa para conseguir o dinheiro do seguro. Essas e várias teorias nós vamos falar na parte 2 deste vídeo. Pessoal, deixem o vosso like, se subscrevam no canal, ativem as notificações e encham de comentários. Se tiver vários comentários, eu vou gravar uma parte 2 deste vídeo a ilustrar ou informar detalhadamente acerca disso. Ok, pessoal? Muito obrigado por terem acompanhado o vídeo. Se ainda não se inscreveu no canal, como já informei, né? Se inscreva no canal, dê aquele like, é muito bom sempre lembrar essa parte. Muito obrigado então, pessoal. Valeu!